Falei no vídeo anterior sobre opções de cursos técnicos para a natureza. Mas antes de falar sobre o crescimento nessa área, eu preciso dar para vocês informações que ajudem a entender certas coisas. Até a década de 1990, no ano 2000, muitos pais tinham como sonho fazer seus filhos chegarem à faculdade, e isso era visto como uma garantia de emprego e renda elevada. Hoje, temos muitas pessoas que questionam se fazer faculdade vale a pena, e essa dúvida não deve existir. Olhem para esse gráfico e vejam a quantidade de pessoas no Brasil que concluem sua graduação a cada ano. Mas esse não é o gráfico que nos ajuda a entender a dúvida, pois o que precisamos é entender o quanto, a cada ano, se acumulam pessoas com graduação. Então vamos acrescentar uma linha de acumulado de concluintes. Vejam, com essa linha percebemos que a oferta de pessoas com graduação, somada aos concluintes dos anos anteriores, cresce significativamente. Mas isso ainda não é um problema, pois o que precisamos nos perguntar é se o mercado de trabalho tem condições de absorver, isto é, de empregar essas pessoas com vínculo empregatício. Dessa forma, incluo mais uma linha nesse gráfico, e essa linha representa a quantidade de pessoas que estão empregadas a cada ano, com vínculo empregatício. E agora sim podemos entender melhor a relação entre oferta de mão de obra com graduação versus a demanda por mão de obra com vínculo empregatício, considerando aqueles com e sem graduação. Vamos fazer uma análise simples sobre como chegamos até a atualidade. Em 1990, sem considerar as pessoas que se formaram em anos anteriores a 1980, temos um acumulado de 2,5 milhões de pessoas com graduação, enquanto tínhamos 23 milhões de pessoas com algum vínculo empregatício, com ou sem graduação. Isso dá cerca de 10% das pessoas com formação acadêmica superior. E qual o efeito disso na época? Pouca oferta de mão de obra mais qualificada era mais disputada, e o salário mais alto servia para atrair e reter esses 10%. Quando chegamos em 2020, nós já temos cerca de 45% da oferta de mão de obra com essa qualificação. E como a oferta de pessoas com graduação é maior, o mercado já disputa com salários menos atraentes em relação aos demais, pois se uma pessoa recusar, outra irá ocupar a vaga. Isso não é errado, isso é uma lei de mercado. E para crescer, as pessoas têm que entender como o jogo é jogado, e quem souber jogar melhor deverá ser mais bem-sucedido. O outro lado da questão. Se os salários são menos atraentes que em 1990, existe o lado positivo. As empresas olham para quem tem graduação como mais acessíveis financeiramente, pois o salário não é mais tão alto e o conhecimento da pessoa que tem nível superior a torna preferida em um processo seletivo. Então vamos à parte mais importante do vídeo. Primeiro, ter uma graduação não ficou menos importante, pelo contrário, ficou mais importante, pois se antes era um diferencial, hoje ela é essencial, pois se a pessoa não tiver uma graduação, dificilmente conquistará um emprego mais interessante. Claro que continua sendo difícil você disputar a vaga com uma outra pessoa que também tenha graduação, mas é muito mais difícil uma pessoa que não tenha graduação conquistar essa vaga. Segundo, ter um mercado formal muito disputado mostra o quanto você precisará ter estratégias para crescer. A primeira, que eu vou chamar de A, é ter mais conhecimentos do que a graduação oferece. Mas cuidado, esse conhecimento tem que estar associado a um objetivo específico. Nada de juntar banana com laranja, pois aí é só perda de tempo e de dinheiro, além de demonstrar para o mercado que você está sem foco. A segunda estratégia, seria a B, que eu já venho falando aqui e vou continuar desenvolvendo, é que você pense nos seus conhecimentos, seja na graduação, seja na pós, ou seja apenas com um curso técnico, como algo que te transforme em um ser produtivo. E o que isso significa? Que você também é capaz, além de disputar o emprego formal, criar um espaço no mercado informal, tendo uma carteira de clientes que estão dispostos a pagar pelos seus serviços e produtos, sejam pessoas ou pequenas e médias empresas. O importante é você focar em entender quais são esses possíveis mercados potenciais. Sei que de repente isso pode ser muito para você, mas o meu desejo
O objetivo é que o seu crescimento seja construído com informação que te traga para o mundo real, sem falsas expectativas. Até!